Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus na manhã deste domingo, cantando o hino Deus Cuidará de Ti, 344 do cantor cristão. 344 do cantor cristão. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que miséria te pode dar, quem cuidará de ti? Nos braços seus se sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Vamos orar? Pai Santo, por graça divina e misericórdia do Senhor, nos encontramos aqui na tua casa mais uma vez, em mais um domingo, com mais uma oportunidade única de louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome. Um dia abençoado, um dia especial,
É o dia de estarmos com o Senhor, na casa do Senhor com o teu povo, para louvarmos, exaltarmos e glorificarmos e proclamarmos Cristo, teu Filho, teu amado e eterno Salvador. Pai Santo, quero pedir auxílio do Senhor para cada família, para cada irmão, para cada vida que está, Senhor Deus, aqui, as que também estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Nós te louvamos e pedimos a tua bênção sobre todos. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. 160 do cantor cristão. Deus promete grandes coisas conceder. E estas coisas de Deus são bênçãos. 160. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Só a fé Jesus contemplará, só a fé Jesus contemplará. Sem o que Jesus promete dar, e vê o coração e responde à petição. Só a fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar retorno quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Só a fé Jesus contemplará. Só a fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Só a fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Só a fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Só a fé Jesus contemplará. Creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Só a fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Só a fé Jesus contemplará. Deus abençoe a todos, podemos nos assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, 27ª mensagem da série Perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus, em sua edição 27ª. E, amados de Jesus Cristo, de fato, todos nós queremos estar ligados em Cristo, estarmos em Cristo, obedecendo a Cristo, fazendo a vontade de Cristo e sendo abençoados por Cristo. Porque se nós não estivermos em Cristo, não adiantou de maneira nenhuma termos existido, ficado sobre
a face da terra anos e anos sem uma expectativa de esperança de salvação e de vida eterna, de termos sido criados por Deus e não ter tido um relacionamento íntimo com Ele, de não termos obedecido a Ele e a sua palavra, de não termos vivido conforme aquilo que Ele planejou para nós, para a nossa vida. E eu tenho certeza de que aquele que nos fez e que planejou a nossa vida, o fez para que pudéssemos viver abundantemente esta grande dádiva do viver, porque o viver é algo extraordinário e que acontece uma só vez, de uma maneira existencial, maravilhosa, com sentimento, com visão, com prazer, com alegria, com felicidade e também com fé. E isso é muito especial. Como é bom viver, como é bom poder existir, e como é bom poder ver, ouvir, andar, sentir. Estas coisas são tremendas. E amados de Jesus Cristo, em um determinado tempo estipulado por Deus, sem o nosso conhecimento, mas para vivermos como se vivêssemos para sempre. Tanto é de que a vida ela é tão boa que não passa pela nossa cabeça de que somos seres falíveis e que temos prazo de validade. E que é só do conhecimento de Deus, porque senão fico imaginando se isto é do conhecimento da humanidade, do dia da morte, do dia em que será recolhido. Como é que o ser humano poderia viver sabendo que a nossa contagem regressiva está cada vez mais próxima do seu fim? Então, esse planejamento de Deus, essa maneira que Deus nos criou, como tudo é perfeito, aquilo que Ele criou, e perfeito como Ele é perfeito em tudo, e Ele criou-nos para vivermos neste mundo para o louvor da sua glória e nos providenciou tudo para que vivêssemos uma única vez, de uma maneira intensa, de uma maneira maravilhosa e de uma maneira única. Como seres racionais que pensam, que avaliam e que sabem que tem alguém que o criou e que ama e que tem um propósito para que tenhamos uma vida e uma vida eterna. O amado de Jesus Cristo é este Deus que nos criou e nos deu tudo, que nos abençoa de uma forma tremenda e gloriosa e maravilhosa. Ele é aquele Deus que age com propósito. E amados de Jesus Cristo, nós estamos nesta série Perseverança é a Chave para uma Vida Firme com Jesus, embasado em Mateus capítulo 11, versículo 12 e 13. Mateus capítulo 11, versículos 12 e 13, que diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amados de Jesus Cristo, muitas das coisas das quais nós já vivemos e falamos e proclamamos, nós separamos para este dia, para este culto, 27º culto desta série, e nós usamos para trazer a palavra na manhã deste dia, de uma declaração de Deus, de um desejo de Deus, de um propósito de Deus que está em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Na minha versão
Ele te declarou, ó alma. E aí está, ó ser humano. Ele já te revelou o que é bom. E o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Pai, dependendo do Senhor como sempre, clamando para o Senhor como sempre a tua misericórdia para nós, porque sem a tua misericórdia, sem sermos alcançados pela intervenção do teu muito amor, desta graça infinita, Pai Santo, nós estamos errados e induzindo outras pessoas ao erro. E o nosso propósito não está estabelecido no erro, mas sim no acerto. Não na mentira, mas sim na verdade. Não no ódio, mas sim no amor. Não na perdição, mas na salvação. Não na corrupção do pecado, mas na santidade e no temor do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Deus. Ajuda-nos. Entra com a ação do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre nossa vida e sobre a vida de cada pessoa que vai ter contato com o culto da Igreja Batista em Parque dos Camargos, nas mídias e na rádio, e que possam, Senhor Deus, serem alcançados com o poder do Espírito para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, Miqueias capítulo 6, versículo 8, é um chamado de Deus em alto e bom som, nos chamando para ouvi-lo. A palavra de Deus em Apocalipse relata: ouve o que o Espírito, e aí é o Espírito Santo, diz às igrejas. E aqui é uma palavra de Deus revelada pelo profeta a uma nação que vivia com os ouvidos tapados, os olhos vendados, o coração petrificado, a mente cauterizada, e de que não havia como o homem ouvir, porque estava tão envolvido, tão entretido, tão ligado às coisas momentâneas e terrenas, que jamais abriria o entendimento ou ter expectativa de que o Deus Criador Supremo queria comunicar-se com eles para orientá-los, para que a vida deles tivesse um significado mais excelente, mais produtivo e com mais intensidade de uma vida plena, próspera e abundante. Amados de Jesus Cristo, quando Deus aqui em Miqueias capítulo 6, versículo 11, ele está falando sistematicamente, ininterruptamente ao homem daquela época, como continua a sua voz ecoando também através da sua palavra, porque isso que está registrado na palavra de Deus é alguma coisa que continua sistematicamente através dos tempos, através dos povos, de todas as gerações, essa comunicação divina, para que aqueles que têm
raciocínio e equilíbrio possa ter uma fina sintonia em ouvi-lo, porque ouvindo-o há diretrizes, há comandos para que vivamos uma vida melhor, para que tenhamos uma vida mais produtiva, mais preciosa e mais abundante. O que o Senhor Deus está falando é: valorize a vida que eu te dei. E valorizando a vida que eu te dei, viva melhor. Viva com mais qualidade de vida. Seja mais feliz. Seja mais próspero. Seja mais abençoado. E só são 3 coisas. Quando Deus nos fala, Ele não nos enche com o seu querer. Ele não nos enche com a sua vontade. Ele nos chama a atenção para refletir. E refletindo, olhar para dentro de nós e ver o que está errado. E não é uma sugestão, é uma ordem daquele que conhece tudo, daquele que conhece todos, daquele que tem tudo para dar a todos aqueles que têm sintonia com ele, que ouvem, não como aqueles que fazem ouvido de mercador, ouvem por aqui e sai por aqui. É ouvir do verbo escutar, atentar e refletir. Amados de Jesus Cristo, nós somos enxovalhados dioturnamente com muitas informações. E nunca o ser humano recebeu tantas informações como nesta presente era em que vivemos. Tem acesso a tudo. Há muitas coisas que nós olhamos ao mesmo tempo. E hoje os nascidos, eu fico olhando a minha neta Helena, ela tem uma velocidade de raciocínio e de busca, porque há muitos conteúdos em que os aplicativos nos trazem. Há muitas informações. E aí a gente fica com a nossa mente repleta de sons, de imagens e de filosofias. Mas aqui a coisa volta-se a uma outra realidade. Deus chamando-nos a atenção para que a nossa oração, a nossa ação possa estar para fazer justiça a partir de corações de misericórdia, de compaixão, marcados pela humildade de Jesus Cristo. Chama para ouvir, para fazer justiça. Não a justiça humana, mas a justiça de Yahvé Tzidkenu, que diz: o Senhor é a nossa justiça. A justiça de Deus. Quando Ele nos chama a atenção para si, é para nos trazer a sua presença, ao seu plano, a sua pureza, a sua santidade. E deve ser alguma coisa não apenas de cabeça, mas com sentimento, com realidade, de verdade, por completo. Então, quando Deus nos chama para fazer justiça, com corações de misericórdia,
a gente passa a enxergar aquele que foi assaltado, espoliado e deixado à beira do caminho, e que as pessoas passavam de largo e não o atendiam. Amados de Jesus Cristo, nós temos corações petrificados no tempo da nossa existência. Esse sentimento de misericórdia, que é totalmente diferente do sentimento de dó, do sentimento de pena. Quando se olha para alguém em um estado de miserabilidade, em condição de penúria, de extrema miséria, e aí dá uma dó daquela pessoa. Mas aquela dó que nós sentimos, às vezes volta à nossa cabeça com a imagem, sem que tenhamos feito qualquer coisa em benefício de. Ter dó é apenas ver, passar de largo, sem perder o nosso tempo, porque o nosso tempo é precioso e temos muitas coisas para fazer, tem muitos sonhos a serem realizados, e aí nós olhamos e passamos e a nossa atenção foi tomada por alguns segundos, e pode ser que por mais alguns segundos, na nossa mente, sem pararmos para fazer alguma coisa ou providenciar alguma coisa que possa mudar a condição daqueles a quem vimos, que não é nosso irmão, que não é nosso parente, que não tem nada a ver conosco, que está ali porque mereceu, e ele deveria ter vivido de uma outra forma, de uma outra maneira, porque se tivesse feito isso, não chegaria a tal, mas o Senhor nos pede para fazermos justiça, para agirmos com misericórdia e para termos compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse aí? Como que eu gostaria que as pessoas me tratassem? Porque uma coisa é estar do lado de cá e a outra coisa é estar do lado de lá. Hoje a máxima da humanidade é: Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua. Então, quando chega nessa hora, cuida da própria vida. Mas nos demais momentos, cuida mais da vida do outro, não porque se preocupa e quer o bem do outro, pelo contrário, quer apedrejar o outro por qualquer falha, por qualquer deslize ou por qualquer defeito no conceito que eu tenho do que é qualidade e do que é defeito. Fazer justiça com misericórdia e compaixão, de coração, com humildade, mas não a humildade do homem, é a humildade de Jesus Cristo. É o que está lá na palavra de Deus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando eu ouço a voz de Deus, é porque eu estou aberto, é porque eu estou em sintonia, é porque eu quero ouvir a voz de Deus. E não apenas quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir e obedecer, executando os preceitos dele, em relação a ele e ao meu semelhante, em relação a ele e ao próximo, em relação à palavra e ao próximo. Então, amados de Jesus Cristo, esse chamado de Deus para ouvi-lo, além de ele pedir para nós fazermos justiça a partir de corações de misericórdia, de compaixão, marcados pela humildade de Cristo Jesus, ele está nos chamando em segundo lugar para agirmos honrosamente com ele e com o nosso próximo.
é uma forma tríplice. Porque ela não é dicotônoma, dupla, e sim tricotônoma. Porque eu ouço a voz de Deus, percebi, entendi. Deus está falando comigo, Deus está chamando a minha atenção para Ele, para o que Ele quer, através da minha vida, para alcançar o outro. Então, de Deus para mim, e eu como servo dele, para o meu próximo. Então, amados de Jesus Cristo, é agir honrosamente com Deus. Não de qualquer maneira, com temor e com tremor. Porque se Deus me chamou a atenção é porque Ele me ama. E se Ele me ama, e eu ouço a voz dEle, Ele quer usar a minha vida para expressar o amor dEle àquele que ainda não ouve a sua voz, aquele que ainda não o conhece, aquele que vai ver nas minhas palavras, nas minhas ações e nas minhas atitudes Deus. Eles estão olhando para a minha vida e conhecendo a minha vida e minha forma de viver, vão ver que há alguma coisa de diferente em mim, e com o tempo de convivência comigo vai ver que o que está em mim e não está nele o atrai a buscá-lo, a servi-lo, a amá-lo e a ouvi-lo. Um de cada vez. É por isso que o testemunho pessoal do crente é especial. Porque o mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos da luz. Nós somos de Deus. E nós estamos com Deus no mundo. E Deus está conosco no mundo, então as pessoas vão olhar para mim, vão ver as minhas ações, vão ver as minhas atitudes e vão dizer: há alguma coisa de diferente nele. Eu não sei o que de fato tem nele, mas ele tem alguma coisa de diferente. Ela tem alguma coisa de diferente. O que é de diferente? É que Deus está em nós. É por isso que nós dizemos: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, amados de Jesus Cristo, agir não de qualquer maneira, com respeito, com honra, considerai os outros superiores a vós mesmos. Então, quando eu ajo honrosamente com Deus, eu não dou de ombros para Deus. Aqui todos nós fomos filhos. Eu creio que a maioria de nós rebeldes. Quantas vezes já demos de ombro? Quantas vezes já viramos as costas? Quantas vezes a gente diz que se dane? Nosso pai e nossa mãe nos amavam e, de acordo com aquilo que aprenderam, por tradição oral, nos passou, porque tinha uma preocupação de que nós tivéssemos uma vida e nos dessemos bem nessa vida. Então nos ensinou segundo aquilo que aprendeu. Mas aqui, amados de Jesus Cristo, é um pouco mais elevado. Aqui é o próprio Deus chamando a atenção para que tenhamos costumes, ações e reações diferentes. É agir honrosamente. Porque Ele é o nosso Deus. A justiça não é a que vem dos homens, mas é a que vem, e é um plano perfeito, porque é de Deus, nos ensinos de Jesus Cristo, na humildade de Jesus Cristo, para que, em terceiro lugar, possamos agir ou agirmos de acordo com a vontade
em harmonia com Deus e a sua santa e eterna palavra. Estamos em harmonia. O que é estar em harmonia? É mais do que sintonia. É estar junto. É estar nele. É ele estar em nós. E as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas reações em qualquer situação é não perdermos de vista de que Deus está em nós. Hoje pela manhã, quando fui acender uma fogueira de umas coisas que estavam aqui empilhadas neste corredor, e eu comprei um maçarico e um tubo de gás para ter um maçarico para acender algumas coisas. E está lá. É meu. Eu comprei. Eu paguei. Eu tenho um objetivo para aquele material, tanto aqui na minha casa, como aqui na igreja, como em qualquer outro lugar, até lá em Jacupiranga. Então, como o dinheiro é curto, e um tubo de gás é R$22, e é muito rápido o uso dele, eu tenho alguma coisa. E aí vou acender. E vou pegar para acender. E quando pego para acender, está vazio. Pequei. Pequei contra Deus. Pelo simples fato de alguém que não compra nada nunca, que sempre usa o que é dos outros, que as obras dele são tudo baratas, porque ele não compra nada, é o esperto da casa, e o excomungado foi lá e pegou e acabou. Mas a gente não pode escapar de tão grande salvação, a gente não pode irar. A Bíblia diz que pode irar, o que não pode é pecar. Irai-vos e não pequeis. Não deixes o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, quando Deus está chamando a nossa atenção para fazer justiça a partir de corações de misericórdia, de compaixão, marcados pela humildade de Jesus Cristo, eu deveria ter feito, puxa vida, eu preciso ir lá comprar um outro botijão de gás para o mesmo sanguessuga, que já há 40 anos chupa o sangue, para ele acender outra vez. Amados de Jesus Cristo, nós não podemos errar o alvo. Deus está sempre nos chamando para ser humilde, para ser manso, porque Ele quer falar conosco e falar através de nós. Não pude fazer a fogueira com o meu maçarico, mas pegou fogo. Mas eu não poderia ter falado o que falei. Eu não poderia ter pecado como eu pequei. As palavras não têm marcha ré. Elas não voltam para trás. Então, amados de Jesus Cristo, nós temos que fazer a justiça de Deus. E a justiça de Deus é se você tem 2 túnicas e te roubarem uma, dá também a outra. Então eu tenho que comprar um outro botijão de gás para o excomungado. Amados de Jesus Cristo, questões para aplicarmos no nosso dia a dia. Questões para aplicarmos na nossa vida. Porque Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. Não se anda com soberba com Deus. Não se anda com ódio com Deus.
Não se anda com indiferença, não se anda com mesquinhezas. Amados de Jesus Cristo, aprendamos com Deus. Cedo estava frio. A Ludmila estava lá entre escolher uma roupa e outra, blusa, vestido e tal, porque estava frio e de repente parece que Deus puxou a persiana assim, o sol, pum. Aí escolheu outra roupa e tal, e tal, e pá. Mas o sol está para mim, está para você, está para todos, bons e maus. Aí vem a chuva, vem para todos de igual modo. Então, quando Deus está falando dessas questões, fala para agirmos indistintamente daquilo que as pessoas são, vivem, querem, como. A gente cria escudos de defesa para permanecermos soberbos, iracundos, indiferentes. E Deus está nos chamando a atenção para praticar a justiça, verdadeiramente fiéis a Deus, a nos afastarmos mais do pecado, mais das coisas deste mundo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, e nos aproximarmos mais de Deus. Amados de Jesus Cristo, é uma mensagem que dá para ser pregada em 6, 8 ou 10 mensagens. Mas nós vamos tratar dela em 2 estágios, matutino e vespertino. E aí, amados de Jesus Cristo, nós vamos ver que nós precisamos verdadeiramente ser fiéis a Deus. Porque se nós estamos a 96% de fidelidade e com 4% de infidelidade, nós não estamos sendo verdadeiramente fiéis a Deus. E Deus, Ele nos chama para o todo. Então o Senhor está dizendo assim, na manhã desse dia que Ele fez para cada um de nós. A sua justiça, ela é a justiça de Deus? Ou essa sua justiça é a justiça que Deus pede de você? Em tudo. No seu relacionamento conjugal, comercial, de patrão, de empregado, de filho, de pai, de marido, de esposa, de membro de igreja, de cidadão. A fidelidade, ela é no todo. Então, amados de Jesus Cristo, verdadeiramente fiéis a Deus, afastados do pecado. O que é pecado? Algum teólogo disse que é errar o alvo. E o alvo é Cristo. Há um folheto evangelístico que é bem curioso, que errou o céu por 40 centímetros. A pessoa tinha tudo para ir para o céu. Mas o que é 40 centímetros? São 400 milímetros. Na linguagem da construção, são 40 linhas. Mas tão perto dos céus e não poder entrar nele,
E aí alguém disse que esses 40 centímetros é a distância da mente para o coração. Nós ouvimos, foi registrado na nossa mente, no nosso cérebro, mas não teve sentimento, não mexeu, não comoveu, não chamou a atenção, não despertou para o fato de avaliar: estou andando errado, não estou fazendo conforme Deus queria que eu fizesse. Você pode até alcançar o objetivo da denominação em que você pertence. Você não corta o cabelo, você não usa calça comprida, você não pinta a unha de vermelho, você não passa batom, você usa paletó, você usa gravata, você dá a glória a Deus, você... Então, da denominação, você... Espera aí, a denominação ela é terrena, mas a ordem ela é divina. Entre fazer a vontade do homem e fazer a vontade de Deus, entre fazer a vontade da denominação e fazer a vontade de Deus. Mas espera aí, a vontade da denominação deveria ser a vontade de Deus. Mas a filosofia eclesiológica, há os preceitos, há aí o regulamento interno. E aí você pode até fazer todas essas coisas. Mas você precisa fazer alguma coisa além do que a igreja pede, que é aquilo que Deus chama a nossa atenção. Amados de Jesus Cristo, é verdadeiramente ser fiéis a Deus e afastar-se do pecado para se aproximar mais de Deus, para amar a misericórdia e para andar humildemente com Deus. Essas questões nós continuaremos a meditar nelas e a chamar a vossa atenção sem cansar-vos e, pelo cansaço, trazer o desinteresse acerca de um assunto tão importante, da tríplice forma de Deus chamar a atenção de um homem para ouvir, para gravar, cumprir os seus desígnios, o seu querer. Porque fazendo essas três coisas, você está fazendo a vontade dele. Então, se você está fazendo a vontade dele, você está contra a sua vontade do homem natural. Então, qual é a nossa vontade? Qual é a nossa justiça? Qual é a nossa misericórdia? Qual é o conceito de misericórdia que a gente tem? E o que é andar humildemente? O que é ser humilde? É andar com a roupinha velha? É falar baixinho? A palavra de Deus fala para ser manso e humilde de coração. Não é apenas em vernacular. É com sentimento. É com verdade. Não é para impressionar ninguém em uma condição, em uma situação, em um evento. Para impressionar, né? Está vendo? Amados de Jesus Cristo, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. Deus, ele tem poder só para mandar. Diz que quem pode mandar, mas quem tem juízo, obedece. Senhor,
quero te agradecer e pedir ao Senhor que mexa no nosso coração, mudando ele de pedra para carne, para nossa mente, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo, para que compreendamos qual é a extensão, qual é o comprimento, qual é a largura desta tua palavra, para que haja mudança na nossa vida, para que de fato possamos fazer conforme, fazer da maneira como agrada ao Senhor, que quer e que sabe que se a gente cumprir este teu desígnio, nós estaremos no centro da tua vontade, glorificando o teu nome e impactando o mundo. Abençoa-nos, tenha misericórdia da nossa vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Eu convido você para que à noite esteja conosco na segunda parte desta mensagem, para que possamos juntos estarmos buscando a misericórdia de Deus para a nossa mudança, para que nos dias de vida que nos restam, pelo menos, chegarmos um pouco mais perto de Deus. Deus o abençoe e que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor te alcance neste dia. Deus o abençoe.